Olá, eu sou Farid, professor de língua portuguesa. Quero conversar com você que adora acreditar em aulas de YouTube, para você que adora ficar só preso estudando a dicas que não levam você a nada. Todo mundo aprende em algum momento de apostila vagabundo do YouTube que mim não conjuga verbo, que mim não é sujeito de verbo, tá bom? Ótimo, é sobre isso que eu quero conversar com você. Sobre o emprego de mim em frases que podem causar alguma dúvida a você. Então presta atenção nesse enunciado. Eu estou mostrando para você uma frase que está na ordem direta. O que é uma frase na ordem direta? É aquela frase que primeiro apresenta o sujeito e depois do sujeito eu acrescento o verbo. Toda frase em que primeiro aparece o sujeito e depois o verbo, essa frase está na ordem direta, ok? Então, participar do evento é muito importante. Participar do evento é o sujeito da forma verbal, é do predicado, é muito importante. Continuando a ler a frase, é muito importante para mim. Então, participar do evento é muito importante para mim. Ao ler esse enunciado, você precisa entender que a mensagem não significa que eu vá participar do evento. Isso aqui é apenas um julgamento. Para mim, de acordo com o que eu penso, segundo o que eu penso, participar do evento é muito importante. Eu falaria para o meu filho diz assim para mim: pai, eu quero participar do evento. Eu falo para ele assim: filho, para mim é muito importante participar do evento. Então vai lá e participe. Compreendeu? Acontece que eu não sou obrigado a apresentar uma frase na ordem direta. Ela pode vir na ordem indireta, ou seja, o sujeito ele pode vir depois do verbo, ele pode vir deslocado do verbo. Então lá na prova, lá no seu texto, lá na sua redação, aparece a seguinte construção: é muito importante para mim participar do evento. Pronto, chegamos num problema aqui. Por quê? Porque todo candidato adora aprender que mim não conjuga verbo, mim não pratica a ação do verbo. Cidadão, cidadã, não está escrito nesta frase que o mim pratica a ação de participar. É verdade que o mim, ele não pode ser o sujeito de um verbo, ele não pode ser o sujeito, mas ele não é o sujeito do participar. Aqui não é mim participar. Esta frase está apenas na ordem indireta, por isso você precisa ler com atenção o enunciado. É muito importante para mim participar do evento. Alguma coisa é muito importante? Que coisa é essa? Participar do evento é muito importante para mim. E ainda assim você vai dizer para mim: ah, mas este para mim então deveria estar entre vírgulas. Não, sabe por quê? Porque eu tenho o sujeito e o verbo. Participar do evento é o sujeito e é o verbo. Eu não posso separar sujeito e verbo por vírgula. Eu tenho o verbo e tenho o predicativo do sujeito. Importante, é uma característica do sujeito participar do evento. Eu não posso separar na ordem direta o sujeito, o verbo, o predicativo do sujeito e o complemento nominal para mim que está ligado ao adjetivo. Nenhum termo aqui dessa frase deve ser separado por vírgula. Muito é um advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade eu também não separo por vírgulas. Por isso, preste atenção, bastante atenção, para não cometer um erro por estudar errado, por viver um vício que ninguém te ajuda, ninguém te ensina a destrinchar. Se estivesse escrito assim: participar do evento é muito importante para eu ganhar alguns pontos. Eu vou ganhar alguns pontos. Participar do evento é muito importante para eu ganhar, e aí vem outro verbo, ganhar alguns pontos. Mas veja que aqui eu tenho apenas uma relação de sujeito com verbo e esse mim não é sujeito de nada, ok? Esse é o primeiro vício que eu quero que você preste atenção e evite errar. Vamos agora falar do nosso segundo vício. Até já! Vamos falar de um segundo vício de concurseiro, de um segundo vício para quem tenta facilitar o que não tem o que facilitar nem o que complicar. Você tem que aprender a resolver o problema. Então você tem que conhecer a regra.
professores de YouTube, gente que tenta facilitar caminhos, que fica prometendo mundos e fundos para você porque falar é um processo natural. Português de concurso é regra, você tem que saber regra, tem que saber conjugar verbo, tem que saber fazer concordância, tá bom? Tem que conhecer as flexões verbais. Eu tenho uma frase na voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é o termo que pratica a ação do verbo. Sujeito eu permiti, sua entrada. Eu permiti, o eu, sujeito eu, praticou a ação de permitir. Esse verbo está na voz ativa. Para passar para a voz passiva, na voz passiva o sujeito ele sofre a ação do verbo. Na voz ativa o sujeito é o agente da ação. Eu permiti, sua entrada é o objeto direto. A principal característica do objeto direto é que ele sofre a ação praticada pelo sujeito. Eu permiti sua entrada, eu visitei o paciente, eu comprei uma televisão. Esse termo que sofre a ação praticada pelo sujeito é o objeto direto, ok? Quando eu passar para a voz passiva, o objeto direto, que é paciente da ação, vai continuar sendo paciente da ação. Sua entrada, o sujeito, foi permitida por mim. Este por mim, que equivale ao eu na voz ativa, eu, pronome eu, sujeito. Eu não posso usar o mim como sujeito, certo? Certo. Mas então, o que vai acontecer com este sujeito da voz ativa? Na voz passiva ele vai virar agente da passiva. Então este por mim é o agente da passiva. O que significa isso? O por mim é o termo que pratica a ação de um verbo na voz ativa. Então vem aquela tia doida, a dona Nereide, vem aquele professor que tenta facilitar a sua vida dizendo assim: o mim não pratica a ação. Desde quando, cara pálida, o mim não pratica a ação? Olha, se eu permitir sua entrada, o eu é o agente da ação, sua entrada foi permitida por mim, o mim continua sendo o agente da ação. O que não pode acontecer é o mim ser o sujeito de um verbo, mas dizer que o mim não pratica a ação de um verbo, isso é uma tremenda de uma bobagem. Estude direito e venha conhecer a gente.